Aos amados irmãos inscritos e não inscritos no canal, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, como prometido, nesse mês agora de março, nós vamos estudar todas as leis que tem dentro da Torá. Vamos especificar cada uma, compreender cada uma segundo a luz da Bíblia e ver o que ainda é válido e o que foi abolido, tá bom? Segundo a luz das Escrituras. Vamos iniciar. A lei de Deus, sem dúvida, é a principal lei que Deus deu à humanidade. Seu vigor é até os dias de hoje. Esta lei moral é a base da lei de muitos países. Você pode perceber que muitos países do mundo colocam como crime roubo, o assassinato, a falso testemunho contra o próximo, não é? E tem outras situações também mais interessantes sobre isso. Dentro desta lei há 10 mandamentos, ou seja, quando a Bíblia fala desta lei, está se tratando de todas elas como um conjunto. Então, a lei de Deus, dentro dessa lei, existem 10 tópicos, ou 10 artigos, vamos colocar assim, né, no termo mais jurídico. Então, nós percebemos que dentro dessa lei existem 10 tópicos. Então, quando a Bíblia se referir à lei de Deus, os 10 tópicos estão todos juntos dentro dela. Nenhum pode ser tirado e nenhum pode ser acrescentado, porque na Bíblia não há nem retirada de mandamento e nem acréscimo, tá bom? Qual a importância da lei de Deus? Vamos relembrar o que falamos no domingo passado? Hebreus 9,4 diz assim: onde se posicionava o altar de ouro puro, para o incenso e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Êxodo capítulo 40, versículo 20. Tomou as tábuas de pedra com os mandamentos gravados e depositou-as na arca da aliança. Instalou nela os varais para transporte e colocou sobre ela a tampa, o propiciatório. E Deuteronômio 31, 26, tomai este livro da Torá, da lei, e colocai-o ao lado da arca da aliança de Yahvé, vosso Deus, onde permanecer como testemunha contra ti. Então você percebe que existe o livro da lei e a lei. São coisas diferentes. Êxodo capítulo 20, versículo 2 a 17, ele é o livro que descreve a lei. Mas a lei de Deus está dentro da arca do propiciatório. Nós temos que entender isso. As tábuas da lei dentro da arca e os livros fora, tá bom? Onde a Bíblia menciona a lei de Deus? Êxodo capítulo 22 a 17 e Deuteronômio capítulo 5, versículo 6 a 21. Qual é a lei de Deus? Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. No versículo 2, Deus está se apresentando ao povo. Eu sou Deus. No original, né, em vez de Deus está Yahvé, né? Eu sou Yahvé. Yahvé, entre, vamos colocar assim, o nome, né, que é traduzido hoje, ele é o nome do Pai. Ele não é o nome de uma trindade. Ele é o nome do Pai. Eu sou Yahvé. O problema das más traduções que existem, como a Bíblia Padre Ferreira de Almeida, dentre outras, é que eles não põem o termo lá. Ou Javé, ou Yahvé, tanto faz. Não estou dizendo que é o nome original de Deus. Estou dizendo que esse era o termo que devia estar lá. Entende? Então eu não posso ter outros deuses diante de Yahvé. Isso não pode existir, jamais pode. Tá bom? Segundo mandamento. Antes de continuarmos, lembrando que nós do canal não temos nada contra nenhuma religião. Nós estamos aqui pregando a Bíblia na Bíblia, verdade na verdade. Tá bom? Isso é importante falar. Segundo mandamento, Êxodo capítulo 20, versículos 4, 5 e 6 dizem assim:
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O que é que a Bíblia está dizendo? Que independente do que você deseja, se você quer fazer uma homenagem, se você quer fazer qualquer outra coisa que seja dentro desse aspecto ou fora, a Bíblia diz, meus irmãos, que nós não podemos fazer. Por exemplo, eu acredito que Maria existiu. Eu acredito que Maria foi uma mulher assim como Noé foi em sua geração. Noé foi um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviou do mal. Deus chamou Noé para que Noé pudesse construir a arca. Assim eu vejo Maria. Mas falar que Maria é santa, que Maria foi para o céu, que Maria intercede por nós e que temos que ter uma imagem de homenagem, isso aí não. A Bíblia é contrária, tá bom? Mesmo que você tenha a melhor intenção do mundo, o Deus que você serve, que você crê, está dizendo: não faça. Ponto final. Não te encurvarás a elas e nem as servirás. Ou seja, não as adore, não dê culto e não se curve. Não se ajoelhe. Não faça isso. Aí ele fala: porque eu, o Senhor teu Deus, ou Yahvé, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ou em algumas versões me aborrecem. Né? Aborrecer a Deus e odiar a Deus é não cumprir o mandamento. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Percebemos aqui que a explicação está bem clara. Terceiro mandamento, em que muitos não compreendem esse mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Quando você toma o nome de Deus, não é dizer. Quando você diz o nome, você não toma para si o nome. Não tomarás o meu nome. O que é tomar? Você dizer que é de Deus e dar mau testemunho. Você dizer que é de Deus e gerar escândalo. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, quem diz que é de Deus e dá mau testemunho, descumpre o terceiro mandamento. Agora, o quarto mandamento, né? O que muitos, infelizmente, alegam que foi abolido. Impressionante. Vamos abrir o quarto mandamento e ver o que ele diz. Deus dizendo, do Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra dele. Lembra do sábado para santificar. Mas, infelizmente, eu vou abrir um parênteses aqui, muitas pessoas que se dizem guardadoras de sábado, que se dizem pregadoras do evangelho, que pregam os mandamentos, igrejas que se dizem guardar o sábado, não sabem guardar. As pessoas acham que guardar o sábado é dormir o dia todo. Vamos entender melhor esse mandamento. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Deus te dá 6 dias. Isso aqui é Deus falando. Isso aqui é a ordem de Deus. E muitas pessoas dizem assim: ah, mas o sábado, ele é um dia comum. Todo dia é abençoado. Vamos abrir a Bíblia e ver o que Deus fala. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. De quem é o sábado? Esqueça a sua religião. Esqueça tudo que você aprendeu em Babilônia, ou ensinos errados, ou ensinos contrários, e vamos nos prender aqui. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Se você é cristão, você crê no Deus que criou o sábado. No mesmo Deus que enviou Jesus Cristo. O sábado é de Yahvé. Ele não é meu, ele não é seu, ele não é de judeu, ele não é de Moisés, ele não é de ninguém. Ele é de Deus. O sábado do Senhor. Ou na versão original, sábado de Yahvé, teu Deus. O que nesse dia eu não posso fazer? Aí ele continua: não farás nenhuma obra ou trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. O que é servo e servo? Os empregados da casa. A sua faxineira. Não podem.
nem o teu animal. Ou seja, se você tiver, talvez utilize animais para fazer algo, né? Eles não podem. Nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. O que é o estrangeiro, irmãos, que está dentro das portas? O irmão que está te visitando, a sogra que veio passar um tempo com você, o seu primo. É isso. Já ouviu falar naquele ditado, minha casa, minhas regras? É assim que funciona. Eu prefiro obedecer a Deus. Eu escolhi. Então a Bíblia está dizendo que no sábado eu não posso fazer trabalho servil. Leone, o que é trabalho servil? Trabalho servil, meus irmãos, é aquele trabalho que eu faço para ganhar meu sustento. Por exemplo, eu sou professor de algumas disciplinas, eu também sou formado em TI, faço conserto e outras coisas. Então, no sábado, eu não faço nada que eu não faço nenhum trabalho que me faça ganhar dinheiro. No sábado, eu já ajudei um vizinho a fazer uma boa ação. No sábado, eu já levei uma pessoa, o outro vizinho, para o hospital. Eu já levei a mãe de um amigo meu para o hospital. O sábado é para fazer o bem. O sábado é um dia que você adora a Deus fazendo o bem. É um dia que Deus separou 24 horas para você ter um contato com Ele. O que muitas pessoas gostam de falar sobre o sábado, então eu só vou orar no sábado, eu só vou buscar Deus no sábado. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você tem que guardar o dia de Deus desse jeito. E eu sempre falo, Deus criou o sábado no Éden. Mas não existe nenhum versículo. O último versículo, que é de Êxodo 20, no capítulo 20, versículo 11, fala que aquele sábado do Éden é esse aqui. Olha o que ele diz. Porque em 6 dias, agora Deus, ele é um Deus tão maravilhoso que ele vai explicar para a gente. Olha só como Deus é perfeito para evitar esses pensamentos. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Sabe aquele Gênesis 2, versículos de 1 a 3? E o sétimo dia Deus descansou e abençoou. É esse mandamento do sábado, irmãos. Mas sabe uma coisa que eu acho engraçado? Abrindo o coração para os irmãos, na época que Deus criou o sábado, não tinha Abraão, não tinha Jacó, não tinha Isaac, não tinha Moisés, não tinha ninguém. O mesmo descanso que Deus colocou para o homem, lá no Éden, aqui ele mandou para a gente guardar. O povo dele. Aí vem uma outra pessoa pode falar, mas Deus nunca cansou. Você está dizendo que Deus cansa? Não, eu nunca disse que Deus fica cansado. Isso nunca saiu da minha boca e eu nunca vou falar. Mas aqui mostra que Deus nos dá o exemplo. Um ser que não cansa nos ensina a descansar. O quanto Deus ele é humilde. Deus nos dá um exemplo na prática. Interessante, né? Quinto mandamento. Isso aqui todo pai e mãe sabe, né? Eu já vi até pais ateus falando para os filhos esse mandamento. Você não escutou errado. Ou seja, quando é para benefício próprio, venha a nós, né? Êxodo capítulo 20, versículo 12. E está correto. Acho que se todo pai ensinasse isso aqui, o mundo estaria bem melhor. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Vamos entender isso aqui. Quando a Bíblia fala para honrar pai e mãe, a Bíblia não está dizendo que aqui tem uma mágica, um poder, dizendo o seguinte, eu vou obedecer pai e mãe, eu vou viver 120 anos, 200 anos. Não é isso. A Bíblia está dizendo que quando você escuta os conselhos de seus pais, quando você escuta os alertas de seus pais, você tem a chance de ver mais. Vou dar um exemplo. Você quer ir para algum lugar, você é adolescente, você é jovem, você quer ir para sua festa, uma festa. A mãe chega assim, meu filho, não vá para a festa, que se você for para a festa acontece isso. E parece que é praga, né? Muitos alunos meus falam, professor, quando a mamãe fala alguma coisa, eu não quero nem sair de casa porque parece que é praga. Não sei se você já passou por isso. Eu passei uma vez quando eu fui jogar bola, meu pai, meu filho, não vai jogar bola. Eu falei, eu vou. Acabei machucando. Falei, pô, pai, tu jogou praga. Meu pai, não, Leandro, isso não é praga não. Né? Então a gente vê isso, né?
Sexto mandamento, não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 30. Realmente, muitas pessoas nunca na vida pegaram uma arma branca, uma arma de fogo e ceifaram a vida de um irmão. No entanto, o não matarás, ele tem uma ampliação sobre isso. 1 João capítulo 3, versículo 15, diz que quando você odeia alguém, um ser humano, para Deus você é que nem um assassino. Você sabia disso? Quando você sufoca o irmão, no sentido de persegui-lo, você está matando ele. Quando você espalha uma fake news, que é o termo utilizado hoje, e essa pessoa se mata por causa disso, você fez isso aqui. Quando você estraga a reputação, a imagem de alguém, e essa pessoa comete suicídio, você é culpado por isso. Além de descumprir outro mandamento, esse aqui também faz. Infelizmente, as pessoas não enxergam o espiritual do mandamento. Por isso elas não conseguem entender essa situação. O não adulterarás, sétimo mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 14. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus 5 que quando você olha para alguém desejando a pessoa, você já adulterou. Não precisa consumir o ato. Infelizmente, muitos cristãos esquecem disso. Ou pessoas, né? Oitavo mandamento, não furtarás. Esse aqui não tem o que entrar em detalhe. Você não pode roubar nem furtar. Né? Assim como também, na maioria dos países, roubar, furtar é crime. O adultério também, em alguns países, tem um processo no Código Civil, como o nosso país também tem, dentre outros. Nono mandamento, isso aqui é muito importante. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Eu conheço pessoas aqui no estado onde eu moro e também de outros estados que entraram em contato comigo, dizendo que foram vítimas desse nono mandamento. A pessoa discordou de algo, eu estou falando isso dentro do meio cristão, dentro de denominações, não estou falando de fora. Pessoas que falaram falso testemunho contra ela, atentaram à moral, atentaram à imagem. Eu conheço pessoa que morava aqui na minha cidade e que onde ela congregava, não sei se ainda congrega, tá? Onde ela estava ou está, as pessoas difamaram e caluniaram tanto a imagem dela, porque ela descobriu os podres da igreja, que ela teve que mudar de estado. Você consegue entender isso, irmãos? Quantas pessoas foram vítimas de falso testemunho que atentaram à imagem, à moral da pessoa? Quantas pessoas? E tem mais, essas pessoas que fazem isso, enchem o peito, parece aqueles pombo tufado. Eu sou ungido, olha, eu sou ungido, sabe? Eu sou líder, eu sou pastor, eu sou isso. Tudo hipócrita, como diz Jesus Cristo. Tudo hipócrita. Porque se fosse de Deus, não faria isso. Ele cumpriria o amor ao próximo. Não conhece ao Pai nem a mim. Quem prejudica uma pessoa a ponto de destruir a imagem dela sem ela ter feito nada, ela não conhece a Deus nem Jesus Cristo. E eu conheço também um caso que aconteceu em Manaus, em 2016 ou 2017, de um jovem que se suicidou. Você não escutou errado. Que se suicidou por causa de uma perseguição na igreja onde ele congregava. Para você ver o nível que é. O nível que é. Não estou dizendo que são todos que fazem isso. Por favor, irmãos, não estou generalizando. Mas existem falsos líderes em todos os lugares. Décimo mandamento. Não cobiçarás a casa do próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Êxodo 20, 17. Agora vamos ampliar. O que Deus fala sobre sua própria lei? O que o próprio Criador disse sobre sua própria lei? Vamos ver se ela é abolida? Isaías 8,16. Guarda o testemunho, sela a lei entre meus discípulos. Opa! Então, se Deus o Pai revelou para Isaías que a lei tem que estar nos discípulos dele,
Jesus tinha que seguir o mesmo raciocínio. Que Jesus é o Filho de Deus. Então os apóstolos guardavam a lei? Claro que guardavam. E hoje, os discípulos de Jesus, em alguns, dizem que a própria lei que é para guardar foi abolida. Por isso que eu falo que existem pessoas sinceras, sem conhecimento bíblico, que estão pregando errado. Isaías 8:20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem conforme essa palavra, nunca verão o raiar ao amanhecer. Isso aqui é forte. Você tem que guardar a lei e testemunhar. Apocalipse 12:17. Apocalipse 14:12. Lei e testemunho. Isaías 42:21. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. O próprio Deus engrandece a lei e hoje o ser humano quer tirá-la. Interessante, né? O que Jesus fala sobre a lei de Deus? Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18 dizem assim: Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim abrogar, mas cumprir. Abrogar é abolir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus acaba de falar, mais claro que isso aqui não tem, irmãos. Mais claro que isso aqui, só se o próprio Jesus voltar agora e falar para a gente. Eu não vim abolir nada, eu vim cumprir. O que é cumprir? Obedecer. Aí o que alguns cristãos falam? Jesus aboliu a lei. Não, Jesus não aboliu nada. O cara que fala isso, ou ele não sabe do que está falando, ou ele está pregando errado de propósito. É um dos dois. Não tem meio termo. Ou é por ignorância mesmo, ou é porque não quer cumprir. Até que tudo seja cumprido. Aí uma vez eu vi um vídeo de um pastor dizendo o seguinte: não, Jesus já cumpriu tudo. Não, não cumpriu. Jesus tem que voltar ainda. O céu, olha o que diz Mateus 5,18. O céu e a terra passem. O céu e a terra não passou ainda. Ainda não passaram. Não se passou. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte não foi destruída ainda não. Por isso que morremos. Entende que como as pessoas querem botar justificativa em versículos que estão tirando de contexto? João 12, 49 e 50 dizem assim: Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me tem mandado, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Viu? Jesus está dizendo que o mandamento de Deus é a vida eterna. Guardar a lei faz parte dos salvos, irmãos. Daqueles que têm a vida eterna. E o próprio Jesus fala: Eu não falo por mim mesmo, o Pai está mandando falar. O Pai está mandando fazer. Se o próprio Jesus está falando, por que ainda continuamos colocando desculpas sobre isso, né? Ou a religião na frente de Deus? João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Os mandamentos de Jesus é de quem, irmãos? Do Pai. Tudo que eu falo, o Pai manda eu falar. João 10,15. Se obedeceres os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. De quem são os mandamentos de Cristo? É o mesmo do Pai. Os 10 mandamentos que Cristo defende é o mesmo que o Pai deu para Moisés, que está escrito nas tábuas de pedra, que estão dentro da Arca da Aliança. É o mesmo mandamento. Temos que guardar. Quando nós guardamos, amamos a Deus. Lembra de Tiago? Que a fé sem obras é morta? O que é a obra? Obediência. Ah, eu tenho que mudar de vida. Obedece a Deus. Quando você obedece à Bíblia, o mandamento, você está mostrando que está seguindo o caminho de Deus, com o poder do Espírito Santo. Agora vamos ver se Jesus mudou algum mandamento. De onde Jesus tirava seus ensinos
Lembrando que o Pai falava para Jesus. O ensino de Mateus 22:37, que diz assim: Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. De onde Jesus tirou? Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Mateus 22:39. E o segundo semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. De onde Jesus tirou isso? Levítico 19:18. Pelo contrário, amarás teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Perceba que de onde Jesus tirou o ensino dele? Da própria Bíblia, irmãos. Jesus não tirou do bolso. Jesus não podia ensinar o que não está escrito. Marcos 12:29. Jesus respondeu: O principal é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou Yahvé é o único Senhor, o único Deus. De onde Jesus tirou isso? Também da Torá. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então nós percebemos aqui que Jesus tirou tudo da Bíblia. Então por que as pessoas estão tentando dizer que Jesus aboliu uma coisa que ele mesmo defende? Não faz sentido, né? Por acaso, o que Paulo fala sobre a lei de Deus? Vamos ver Paulo agora. Romanos 3:31. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. E agora, irmãos? Sabe o que Paulo está dizendo? A minha fé em Cristo anula a lei de Deus? Não. Agora que eu tenho que guardar. Agora que eu preciso obedecer. Romanos 7:12. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. O próprio Paulo está dizendo que a lei de Deus é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Gálatas 3:24. De modo, ou desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. A lei te conduz a Cristo, porque a lei te santifica. Jesus Cristo nos perdoou nossos pecados, nos deu seu Espírito para que possamos guardar a lei. Entende como funciona o espiritual? Romanos 7,14. Porque sabemos que a lei é espiritual. Opa! Olha só. Sabemos que a lei é espiritual, mas sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. O que é que Paulo está dizendo? Eu não consigo guardar a lei direito por causa da minha carne, por causa do meu pecado. A lei é espiritual. Vamos continuar. Vamos mergulhar mais fundo no conhecimento de Deus. Hebreus 8:10. Esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Quem é o Senhor? Yahvé. Porei as minhas leis, está no plural, porque existem leis, existe mais de uma lei válida hoje. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Eles serão Deus, e eles me serão povo. Que últimos dias? O nosso. Os últimos dias. Os últimos dias. Aí a pessoa se diz de Deus e diz que a lei é abolida, então ele não serve a Deus. Ou como Jó, ele não conhece. Pode acontecer. Hebreus 10:15, 10:16 e 10:17. E o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito, porque depois de ter dito, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em sua mente, acrescentando, e não me lembrareis mais dos seus pecados e das suas maldades. Aqui está dizendo que o Espírito Santo, o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito, porque depois de ter dito. Quem disse isso? O Senhor. Não são três pessoas. Isso é um caso para outro vídeo. Vou até postar um card aqui em cima e também nos comentários sobre isso. Comentar não, na barra do comentário, para vocês assistirem esse vídeo explicando melhor essa situação. Então aqui está dizendo que só temos Deus como Senhor e Salvador se tiver na minha mente escrita o quê? A lei dele. Isso aqui as igrejas pentecostais não abrem para ler. Eu nunca vi. Se algum pastor já abriu para pregar sobre isso, eu nunca vi.
Por que a lei é espiritual? Boa pergunta. Vamos abrir a Bíblia. Romanos 8, 5, 6, 7 e 8 dizem assim: Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Correto? Isso aqui todo mundo abre para ler. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. Isso aqui todo mundo também sabe. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. E agora? Seu pastor pentecostal já abriu Romanos 8,7? Eu nunca vi. Se você não guarda a lei de Deus, você é carnal, irmão. Você está entendendo o peso disso? Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Você não agrada a Deus se não obedece. Entende o peso da lei? A lei é espiritual e ela me faz viver as coisas do Espírito. Se eu não tenho a lei, eu sou carnal. E a carne é inimiga de Deus. A mente carnal é inimiga, pois ela não está sujeita à lei de Deus. Por que tem muita gente que tem uma mente carnal? Às vezes é sincera com Deus, porque não obedece à lei. Para que serve a lei de Deus? Vamos ver. Romanos 7,7. O que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. E 1 João 3,4. Todo que vive habitualmente em pecado também vive a rebeldia contra a lei, pois o pecado é a rebeldia contra a lei. Então, o que está dizendo aqui, irmãos? Está dizendo que quando você não guarda a lei, você está em pecado. Você está em pecado. Consegue entender o peso da lei? Eu não quero pecar contra Deus. O que é o pecado? A transgressão da lei de Deus. Consegue entender o peso disso? E você, depois de Deus lhe mostrar essa verdade, você ainda vai achar que a lei foi abolida? Cuidado com o que você está se alimentando por aí. Muito cuidado, irmãos. Atos 5, 29. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Tem muitas pessoas que são tipo Nicodemos. Eles sabem da lei, sabem que tem que guardar, sabem de certas regras, mas ele não segue. Por quê? Porque na igreja dele eles não pregam isso, aonde ele está eles não acreditam, então ele prefere se perder. Você não escutou errado. Nicodemos não foi salvo, não se converteu. Se fosse, a Bíblia diria. Assim como falou sobre Saulo quando se converteu. A Bíblia falaria. Consegue entender isso? Esqueça os homens, irmãos. Obedeça a Deus. João 14, 23. Jesus respondeu: Se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. A palavra de Jesus era de quem, irmãos? Era do Pai. Se você não obedece a palavra, você não ama a Deus. Você não ama Jesus e eles não vivem em você. Por que hoje o evangelho é banalizado? Por que hoje o evangelho é visto desse tipo de situação? Porque as pessoas não obedecem à lei. Por isso que tem gente que adultera, que dá falso testemunho, que tem outros deuses diante dele, que tem mais de escultura, não honra pai e mãe, diz que sábado é abolido, mata no sentido de odiar, no sentido de perseguir até a pessoa desistir de viver, sufoca pela... tudo que você possa imaginar. Cobiça, adultera. É o que acontece. O que Apocalipse fala sobre a lei de Deus? Apocalipse 12, 17. Lembra da lei e testemunho de Isaías? Olha aqui. O dragão se enfureceu contra a mulher. Quem é dragão? O inimigo de nossas almas, o diabo. Quem é a mulher? A igreja. O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Olha a lei e testemunho. Que coisa. Você entende que a Bíblia está conectada? Eu coloquei Mateus 24, 13 porque ela nos dá o contexto de Apocalipse 14, 12. Mateus 24, 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo.
Você já se perguntou, vou perseverar onde, Leone? Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha, a lei e o testemunho. Impressionante, né? Apocalipse 22, 14. Aqui eu coloquei, esse versículo ele foi traduzido errado. Aí eu coloquei o versículo da versão em hebraica, certo? E a versão traduzido corretamente. A maioria das Bíblias dizem assim: bem-aventurados os que lavam suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lavar as roupas, no sentido de Apocalipse, no sentido de bíblicos, menciona mudança de vida, atos de justiça. Lembra lá de Tiago? Fé sem obras é morta? É justamente isso. Apocalipse 22, 14. Bendito aqueles que cumprem as suas mitzvot, para que tenham autoridade sobre Etzshai e possam entrar na cidade pelas portas. Ou no nosso idioma, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A base do evangelho é Jesus. A prática de vida de Jesus é a lei, os mandamentos. Como a lei de Deus chegou até a humanidade? Êxodo 31, 18. Quando acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então essa lei não é mosaica, é divina. João 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Entende? Não foi Moisés que escreveu. Deus usou Moisés para que a lei chegasse à humanidade. Assim como Deus usou Cristo para que a graça e a verdade vieram até nós. Nossa última. Onde encontro a lei no Novo Testamento? Coloquei um resumo aqui dos 10 mandamentos, né? Marcos 12, 29. Jesus respondeu: o principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou ouve Israel, e Yahvé é o único Senhor. Só o Pai é Deus. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Aqui entra mais aspectos. Romanos 6, 4. Aí, primeiro e segundo mandamento, tá? Agora o terceiro. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Dê bom testemunho, guarde a lei. Aí você vai dar essa novidade de vida é guardar a lei. Agora vamos ver. Marcos 2, 27 e 28 dizem assim: e prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Claro que ele é Senhor do sábado. Ele ajudou a criar. Deus, o Criador, por meio de Jesus, criou o sábado. Se o próprio Jesus está dizendo que ele é Senhor do sábado, como é que a pessoa está dizendo que segue a Jesus, que está no cristianismo e diz que Jesus aboliu o sábado? Se ele estava lá na criação. E aqui está dizendo que o sábado foi feito por causa do homem. Até onde eu sei, eu sou homem, eu não sou extraterrestre. Você que está escutando esse vídeo, você é homem, no sentido de homem gênero. Não no gênero em si, mas no sentido de homem e mulher. Então Deus criou o sábado para quem? Aqui está escrito judeu? Não. Está escrito Moisés? Não. Está escrito homem. Você é homem e você é mulher. Da raça humana. Então Deus criou o sábado para a raça humana. Efésios 6:2. Honra teu pai e tua mãe. Esse aqui é o quinto mandamento. Este é o primeiro mandamento com promessa. E Romanos 13:9, os demais mandamentos. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, que tudo se resume nisto. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Um ósculo santo a todos.